Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu resolvi gravar esse vídeo um pouco diferente hoje, pois estava meditando na palavra de Deus e achei interessante compartilhar com você essa reflexão. Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que ela constrói. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os sentinelas, os seguranças, os guardas. O Salmo de número 127, ele é uma música, mas é profético, é um cântico, é uma poesia de Salomão, é um cântico de peregrinação. Salomão, como sempre, com muita sabedoria, escrevendo os seus salmos, escrevendo suas músicas, suas canções, suas poesias, seus conselhos, sempre nos deixa uma edificação. Como está inserido na palavra de Deus e canonizada, ela é selada pelo Espírito Santo e inspirada a fim de nos instruir, de nos fortalecer. Nesses salmos, as palavras de Deus para nós neste momento nos incentiva a rever em que está a nossa confiança a respeito de nossas estruturas. Nós somos especialistas em buscar segurança natural em pessoas, em coisas, em estabilidade natural. Eu costumo dizer que fora de Deus, qualquer solo é uma areia movediça, por mais que pareça seguro, mas Deus, ele nos deixa claro de que é maldito aquele que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Mas bendito é o que confia no Senhor. Bendito é o que faz menção do nome do Senhor. Então, o texto começa dizendo: se não for o Senhor que edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Não está se referindo somente à obra. Fala de casa. Casa fala de tenda, fala de minha posteridade, a minha realidade. Quem é o sustentáculo da sua vida? Que a sua vida deve ser morada de Deus. Como é que estão as estruturas, os pilares da sua casa, os pilares da sua vida? Como estão os seus alicerces? Em algumas empresas grandes que têm pilares dentro do mar, periodicamente eles têm os profissionais que trabalham especificamente para mergulhar em profundidades, grandes profundidades, a fim de fazer inspeção das pequenas rachaduras que possa ter na estrutura e quais dela pode ameaçar assim ruir ou então ter algum problema de desmoronamento. Essa vistoria periódica trata-se de um cuidado para preservar a estrutura intacta em dias. Assim eles revêem toda a estrutura para saber se alguma parte não é vulnerável ou precisa ser substituído por algo certo, por algo que vai afastar aquela estrutura de risco. Dessa mesma maneira, nós somos aconselhados por Deus a rever nossas estruturas, estrutura moral, familiar, profissional, porque isso nos leva a viver uma eficácia na excelência da presença de Deus em nossas vidas. Eu tenho aprendido muitas lições, aprendido com erros e acertos, entendendo que o nosso Deus ele é tão bom, que ele se vale de tudo para nos fazer melhores nele. E o Salmo 127, ele deixa claro: se o Senhor não edificar a casa, a edificação da casa, a edificação da nossa vida tem que ser no Senhor. Tem que ser em Deus. Não pode ser em pessoas. Há muitas opiniões divergentes, há muitas opiniões de pessoas e que até nos emocionam, retóricas perfeitas, que nos aquebrantam às vezes, mas o certo é que a palavra de Deus, na simplicidade do Evangelho, ela nos estrutura em Cristo, para que assim tenhamos a segurança de que nossa vida não vai desmoronar se estivermos alicerçados em sua palavra. O próprio Jesus, fazendo menção da sua palavra, ele diz o seguinte: os que ouvem as minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem nécio, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, correr os rios, soprar os ventos, deram de ímpeto aquela casa e ela caiu, porquanto foi alicerçada sobre a areia.
Mas os que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e deram de ímpeto àquela casa, e ela não caiu, porquanto foi alicerçada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus diz o seguinte, quando ele fala para Pedro, lá em Mateus 16 e 13, ele diz o seguinte: Pedro, tu és Pedro, e eu peço aqui a permissão do Espírito Santo para criar um quadro imaginário do gesto de Jesus. Ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo: eu sou a rocha, vocês estarão alicerçados em mim. Quando ele se refere à videira, ele fala: sem mim nada podeis fazer, pois os ramos têm que estar irrigados na videira para que possa desfrutar do seu caule. E aqui nesse texto, as palavras de Deus para nós é o seguinte: eu quero ser o alicerce das suas estruturas, ou eu quero ser a estrutura da sua vida. Jesus, ele disse o seguinte: os que ouvem as minhas palavras e as praticam. Aí observe que no texto ele está dizendo o seguinte: que veio a chuva, correram os rios e os ventos deram de ímpeto àquela casa. Observe que os mesmos fenômenos que vieram para a casa edificada sobre a rocha também veio para a casa que foi edificada sobre a areia. O que elas tiveram em comum? Os mesmos desafios. O que elas tiveram em comum? Os mesmos empates. O que elas tiveram em comum? As mesmas adversidades. A única coisa que elas não tiveram em comum foi o resultado. O resultado da casa que foi alicerçada sobre a rocha foi de sucesso. Mas a casa que não estabeleceu alicerce naquilo que é mais caro, naquilo que tem preço, que aquilo, às vezes a pessoa faz pouco investimento nos alicerces, faz uma estrutura bonita, mas logo desaba, a aparência não assegura o sucesso. E ali estava uma casa sobre a rocha que possivelmente não tinha tanta aparência, mas tinha estrutura, porque estava sobre a rocha. Escute, a nossa vida precisa estar alicerçada em um Deus que nos dá garantia através da fé. Em Gênesis 18, versículo 14, ele, através de um anjo, faz uma pergunta para uma mulher dizendo: acaso há alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Fazendo o anjo a pergunta para Sara, porque havia sorrido, né, da promessa que ele havia feito de que um ano ele voltaria e ela teria um filho. Aí a senhorinha de 89 anos estava ali duvidando e sorriu ironicamente: quando que eu posso ter filho? Mas as promessas de um Deus que liberou a palavra para você é fiel. Um ano depois, Sara estava dando à luz a Isaac, o seu filho que representava a alegria da promessa se cumprindo. Então, lá em Lucas 1:37, o próprio Jesus falou: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E eu quero concluir essa reflexão dizendo para você neste momento: confia no Senhor. Não desista da sua fé. Não abra mão do seu propósito. Não abra mão de crer nas promessas que lhe foram liberadas. Deus está aí pertinho de você. Ele ama você. Ele tem um plano na sua vida e Ele jamais vai te abandonar. Jamais. Ele jamais vai abandonar os seus filhos. E não importa quão perfeito ou imperfeito você possa ser, eu costumo dizer que Deus não está em busca de pessoas perfeitas, Ele está em busca de imperfeitos, para que possa aperfeiçoá-los. Eu quero neste momento que você receba essa palavra em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que Jesus seja o alicerce dos pilares fundamentais da sua vida, da sua história, que Jesus seja a estrutura que se fundamenta os pilares da sua vida em todas as áreas, todos os âmbitos. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, eu te apresento essa pessoa, meu Pai, que ouviu essa reflexão neste momento. Ó Deus, eu quero fazer uma liberação profética, descrita na Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra diz que para aqueles que creem em Teu nome, Senhor. Ó Deus, a Tua Palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No versículo 10, Senhor, o Senhor diz que nenhum mal lhe sucederá. Fala da pessoa. Mas quando diz que nenhuma praga chegará na sua tenda, fala da sua família, da sua casa. Eu oro pela família dessa pessoa.
Eu oro pela casa dessa pessoa. Eu oro pela realidade, posteridade dela, Senhor. Trabalho, família, em todas as áreas. Que a bênção do Senhor esteja repousando na vida dessa pessoa e restaurando a saúde, dando cura, restaurando a alegria, promovendo paz. E que este homem e esta mulher possam rever os seus alicerces e começar a permitir que o Senhor faça a sua obra em sua vida. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.